Está no ar, no Divã do Gicovato. Vamos começar, como sempre, com uma reflexão sobre um tema que eu escolho. E hoje eu vou falar um pouco sobre o machismo, né? O machismo é um termo que se usa para definir uma postura dos homens tradicional, antiga, fundada na ideia que eles defenderam e que foi defendido pela cultura, inclusive por gente de altíssimo nível ao longo de décadas, se não séculos, acerca da superioridade masculina. Então, mesmo pensadores sofisticados defenderam durante muito tempo esta ideia de que os homens são superiores não só do ponto de vista muscular, o que é óbvio, mas superiores também intelectualmente, mais focados, mais objetivos, mais competentes para ganhar a vida. Os homens ganharam com isto uma ideia de uma certa altivez e arrogância que dava a eles o direito de mandar na família, dava o direito também de falar que mulher é burra, dava o direito de rebaixar e desqualificar a mulher. Eram os únicos direitos do machismo, né? Mandar e rebaixar as mulheres ao seu gosto. Isso costuma até hoje acontecer em muitas casas. Os homens machistas gostam de dizer assim, isso é coisa de mulher, assim tratando como se fosse uma coisa de segundo escalão. Esses são os direitos. Agora, os deveres do machão e do machista são infernais. E sobre esses deveres, eles talvez nunca pensaram seriamente. Os homens nunca pensaram seriamente. Os primeiros deveres têm a ver justamente com a necessidade de prover. Quer dizer, já que ele é o bacana, já que ele é o superior, ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar, ele tem que ser aquele que traz o pão para dentro de casa. E se não for capaz de fazer isso, ele se sente diminuído, rebaixado, humilhado. E muitas vezes eu já vi homens que perdem o emprego, saírem de manhã como se estivessem trabalhando e sentar nas praças do centro da cidade envergonhados, com medo de contar às suas esposas que estavam sem trabalho, como se isto pudesse fazer com que elas perdessem totalmente o respeito e a admiração por eles, e ele perdesse o direito, inclusive, de rebaixá-la, porque estava enfraquecido, não é? Também tem que proteger, quer dizer, o homem é provedor e protetor, o machão principalmente, ele tem que proteger a mulher contra os ladrões, contra os outros homens, então tem que ser bom de briga, porque se algum outro homem mexer com a mulher dele, ele tem que sair brigando, sair no tapa. Ele tem que proteger a mulher até mesmo contra as baratas, principalmente a barata, que é o bicho mais perigoso que ataca as mulheres, né? Então, mas além disso, o mais complicado dos homens é que eles têm vários deveres sexuais. O homem, por exemplo, macho que é macho, o machão, não pode fracassar sexualmente nunca. Então ele tem que estar sempre disponível para as suas mulheres, não é? Eu digo suas mulheres, porque macho que é macho também não tem uma mulher só, não é? Ele tem a sua esposa e depois todas as outras. E ele então tem que estar sempre disponível, não pode ter nenhuma experiência de fracasso sexual, porque isso aqui é humilhação suprema, não é? Ele tem, portanto, ele vive um clima de tensão e de pressão, ele é oprimido pela sua preocupação de performance. Toda mulher que quiser sair com ele tem que arrumar um jeito de sair com ela, mesmo se não tiver afim, porque não pode recusar também nenhuma oportunidade sexual. Então ele tem que ele tem que ter relações com a sua mulher, tem que ter relações com outras mulheres, tem que tentar conquistar e seduzir todas as mulheres possíveis. Todas as mulheres que quiserem sair com ele tem que sair com elas, mesmo que não esteja com a menor vontade, e ainda por cima tem que satisfazê-las, ou seja, o orgasmo feminino é um problema do machão. Macho que é macho faz as suas mulheres satisfeitas sexualmente. E, portanto, se elas não conseguirem esse tipo de satisfação, a culpa é deles, não é? E eles, portanto, botam sobre si mesmos pesos enormes. É horrível e é péssimo negócio para os homens o machismo. Então, quando as mulheres combatem o machismo, elas estão ajudando os homens a se libertar da sua maior escravidão, né? E, portanto, é uma das boas notícias desses últimos tempos, quando efetivamente os homens estão podendo se sentir um pouco menos onerados. Talvez vão começar a viver um pouco mais. Vocês sabem que a vida média dos homens é mais ou menos 7 anos menor do que a das mulheres. Provavelmente por causa desse monte de ônus e de cargas que existem sobre as costas
Eu digo deles porque eu estou fora disso aí, eu pessoalmente não me incluo mesmo. Vamos à primeira participação da plateia aqui no Teatro Eva Hertz. Seu nome e sua pergunta, por favor. Betânia, boa noite. Boa noite. Bom, a minha pergunta é na relação amizade, homem e mulher. Ao meu ver, na minha vivência, a amizade entre homem e mulher até existe, mas parece que quando tem uma liga, amor, sexo e amizade, ela se torna mais intensa, mais contínua. E quando é uma simplesmente amizade, ela se cessa em alguns encontros. Então parece que isso só existe assim quando ou o seu amigo é gay, ou é pai, ou é irmão, ou é ex. Então, a minha pergunta, assim, seria uma utopia mesmo, do ponto de vista dessa relação? Não estou entendendo direito. Você está pensando em amizade é amizade? Amizade ou amizade com segundas intenções do homem ou da mulher? Porque o maior problema das amizades entre homem e mulher é que, em geral, os homens veem as mulheres e olham também fisicamente as mulheres, né? Você quer saber se é possível um homem olhar uma mulher bonita sem ter nenhuma outra intenção que não a de ser amigão dela? Exatamente, porque pelo que eu percebi parece que tem uma expectativa sensual, sexual por trás dos bastidores. É verdade. Então eu queria ver na psicologia como explicar isso, né? Como explica isso? No comportamentalmente. Não entendi. Quer dizer, você gostaria que fosse diferente? É isso? Será que as moças gostariam? Eu queria entender melhor, né? Você acha que as meninas iam gostar dos moços chegarem nelas só querendo ser amigos delas? Então, depende da situação. Depende do moço, né? Tem rapazes que você sente vontade de ser somente amiga, mas... Depende do moço e eu diria o seguinte, depende da moça também, entendeu? Porque se uma moça bonita, no seu caso, dificilmente alguém vai chegar perto de você sem olhar para você também como mulher. E depende do moço também nesse sentido, que se for um moço que for muito charmoso, muito interessante, etc., provavelmente você vai ter olhos para ele mais completos do que só o do ponto de vista da amizade. A amizade é uma afinidade intelectual, é um gosto pela cabeça da pessoa. Agora, o fato de ter amizade, quer dizer, achar graça na sua cabeça, não impede que ache graça no resto também. Então, os homens são muito visuais, né? E, portanto, só quando a moça não interessa sexualmente ou visualmente não atraente, que pode puxar na direção da amizade sem segundas intenções. Ou então, quando o indivíduo está muito bem sentimentalmente, quer dizer, está com a sua vida sentimental muito atrelada a uma parceira fixa, é onde então ele pode ter vamos dizer, uma aproximação em relação à mulher que seja só de amizade, né? Agora, a amizade pura, sem o homem conseguir nem prestar atenção na aparência física da mulher, é realmente um esforço intelectual que o homem possa fazer, entendeu? Mas não é natural da biologia, né? Então não é questão de entender. A biologia diz que o homem tem um desejo visual, o que atrapalha e complica a possibilidade de ter um desejo, vamos dizer, uma amizade sem uma segunda intenção. Vamos à próxima participação da plateia, agora por escrito. A Eliana diz o seguinte: com relação à individualidade atual da mulher e o desinteresse em se casar, como agir, já que os homens se assustam com isso? Tem uns que se assustam, mas tem uns que não, né? Então tem de tudo. Na verdade, até hoje, a maior parte das mulheres quer o casamento, né? E quer o casamento assim quase como um desafio, quer dizer, tem que conseguir levar o homem ao altar, né? Não sei nem se estão tão afim da vida a dois, efetivamente, da construção de uma família no sentido de filhos ou de reprodução, porque tem muita mulher hoje que nem quer ter filho, mas casar, elas têm esta vontade. Talvez aquelas que já se casaram e estão separadas tenham menos, pressionem menos na direção do casamento, mas a verdade é que a maior parte dos homens ainda se queixa que as mulheres é que pressionam demais na direção do casamento. Isso tanto na experiência minha profissional como terapeuta, quanto no próprio programa. Vocês acompanharem mais ou menos que nós estamos fazendo o programa, vocês veem que
enorme o número de mulheres que reclamam que os homens, cobrando dos homens uma decisão, cobrando dos homens uma atitude, e eles, pelo jeito, sem muita pressa de tomar atitude nenhuma. Então ainda tem mais mulher pressionando do que homem pressionando para casar. Temos mais uma participação da plateia aqui no Teatro Eva Hertz. Seu nome e sua pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Viviane. Doutor Gicovati, primeiramente é um prazer estar aqui pessoalmente. A minha pergunta, eu tenho sofrido alguns dias referente a síndrome de ansiedade, não é bem síndrome, transtornos, isso. E tem me atrapalhado bastante em relação ao trabalho, porque as coisas que eu não consigo fazer, eu fico extremamente aborrecida e a minha linguagem corporal ainda não consigo esconder. Então, Viviane, quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. Há quanto tempo você está assim? Normalmente eu percebo que vem períodos com essa intensidade maior. Períodos de quanto tempo? Depende da situação. Quando eu passo por períodos de pressões, aí vem. Tem a ver alguma coisa com o ciclo menstrual ou não? Já é tratado. No caso, já foi cuidado pela minha ginecologista, então, em relação a isso, está sob controle, eu acredito. Mas então, essa ansiedade tem causa aonde e o que você quer saber exatamente? Como é que resolve isso? Eu acredito que seja a falta de pessoas, né? Atualmente eu moro sozinha, meus pais estão em Fortaleza, Ceará. E muitas vezes, nos momentos de crises, digamos assim, quando eu estou só, choro bastante, eu penso em retornar. Mas eu sei que em Fortaleza eu não terei o crescimento profissional e o sustento que eu tenho aqui. O que você faz aqui? Atualmente a minha função é supervisora de atendimento. Sim. Sonho em ser professora. Você gosta de morar em São Paulo ou só está aqui por razões de trabalho? Amo São Paulo. Também não precisa amar tudo isso também. A cidade é uma cidade encrencada, né? E não faz amigos aqui? Faço. Eu tenho muitos amigos aqui, mas eu resumo a minha vida em trabalhar. Sim. Então, na verdade, a solidão é um pouco produzida por você mesmo e depois você não aguenta com ela, é isso? Normalmente. Sim. Então, evidentemente que a ansiedade pode ser tratada de uma forma química, né, por meio de medicações. Conforme o tipo de ansiedade, o medicamento ideal é antidepressivo. Conforme o caso, são os tranquilizantes mesmo. Mas, na verdade, eu penso que podem haver circunstâncias psicológicas e agravantes disso, como também a própria tensão pré-menstrual, mesmo que tratada por meios de algum tipo de estabilização hormonal, né? Ela sempre pode também determinar períodos do mês em que a pessoa está mais vulnerável. De todo modo, essa coisa de ficar tão sozinha, né? Talvez seja realmente um fator relevante para você, e você deveria talvez equilibrar um pouco melhor a sua vida pessoal e profissional. Acabou desequilibrando demais na direção do trabalho. Provavelmente você vai ter muito sucesso, mas não basta ter sucesso, precisa também ser feliz, não é? Então, cuida disso. Se isso não funcionar, você vai ter que talvez ficar tomando medicações que são complicadas. A próxima pergunta da plateia é de Maria José. Ela escreveu o seguinte: tenho 38 anos, meu marido tem 68 e não consegue satisfazer meus desejos sexuais. Ele é do tipo intelectual e não gosta de programas pueris. Eu estou no 2º casamento, mas já tive vários outros relacionamentos. Ele está no 5º casamento. O que faço? Bom, neste caso, o mais fácil mesmo, pelo jeito com que vocês trocam de relacionamento, talvez o mais fácil mesmo seria trocar, porque a velocidade com que trocam, não é? Não são pessoas que insistem muito e têm muita paciência com as diferenças ou as dificuldades. Evidentemente que o indivíduo com 68 anos e com essas características dificilmente vai se modificar, né? Não há nenhuma razão para um indivíduo nessa faixa etária se modificar, nem no sentido dos gostos e interesses, que vão se tornar provavelmente cada vez mais de natureza intelectual mesmo, e na função sexual, francamente, só vai piorar. Não há muito o que ter como expectativa aqui, a não ser pensar se vale a pena o convívio, o prazer da companhia, e se vale a pena, inclusive, vamos dizer, esse nível de
frustração ou de decepção em relação às suas aspirações sexuais. Senão, realmente não tem jeito e provavelmente o melhor caminho seria realmente a separação. Diferença de idade desse tamanho, nessa faixa etária, acabam sendo portadoras desta complicação mesmo, né? 30 anos de diferença, numa hora dá problema, né? 68 anos é uma idade em que o homem está, obviamente, muito mais ranzinza e sexualmente muito menos estimulado do que uma moça de 38. Vamos à próxima participação da plateia. Por favor, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Marcel. Minha pergunta é a seguinte: hoje em dia, cada vez mais as pessoas se separam buscando a felicidade. E acabam se relacionando com outras pessoas que têm ou não filho, e eu gostaria de entender como é que se pode levar menos sofrido para todas as partes envolvidas nisso. Na hora da separação, você diz? Separação e o que segue o segundo passo. Mas não sei se ela quer fazer alguma coisa. Não entendi exatamente qual é o problema do sofrimento no segundo passo. Não, eu entendo assim, por exemplo, você separa buscando a felicidade, ok? Você separa, não é isso, você separa fugindo de algum desconforto. Isso. Né? Então você não Segundo separa. passo. Segunda parte, você tenta encontrar um parceiro mais adequado do que aquele primeiro que você acha que não está adequado para você. Às vezes a segunda parte se mistura com o fim da primeira parte. Também é normal isso. Quer dizer, a pessoa se encanta com uma outra pessoa e isto dá aquela força e energia para que o indivíduo rompa o relacionamento anterior. Né? Isso também é absolutamente normal, porque muitas vezes a pessoa acha que separar para ficar sozinho não é uma conta muito conveniente. Principalmente os homens costumam fazer essa conta. Então, o que eu quero saber, qual é o problema daí para dentro? A minha preocupação é o passado, os filhos, por exemplo. Os filhos? Como os filhos, tanto de um lado, como os filhos de um segundo relacionamento que pode ter da outra parte. Os filhos, vamos falar assim, se você colocar isso na primeira pessoa, o Marcel separa os filhos do Marcel e os filhos da nova namorada do Marcel, é isso? Isso, pode ser. Pode ser não, assim fica mais fácil da gente entender. Então, as crianças são um processo novo do mundo, não é? É evidente que, do ponto de vista das crianças, o sonho da gente é que o mundo fosse ainda diferente. Quer dizer, do ponto de vista das crianças, o ideal seria que não houvesse separações, que as pessoas se demorassem um pouco mais para se casassem. E é um pouco o que eu espero que venha a acontecer na geração seguinte. As pessoas que aprendam das besteiras das gerações anteriores e se casem mais tardiamente, tenham filhos quando tem certeza que os parceiros são compatíveis, quando dá para imaginar que se possa ter uma vida em comum longa e feliz, e que, portanto, as crianças vão crescer num ambiente não só de longa durabilidade, como um ambiente aconchegante, porque é preciso que o pai e a mãe também se entendam bem para que as crianças tenham um ambiente aconchegante. Não basta que eles estejam juntos, precisa que estejam juntos e em concórdia, né? Para que as crianças tenham aconchego. Se ficarem juntos brigando, não adianta nada para as crianças, né? Então, é evidente que hoje as crianças sofrem com a separação, as crianças sofrem com a aproximação do novo parceiro, porque nem sempre é bem recebido por eles, até porque o antigo parceiro também às vezes fala mais do que precisava, perturbando a cabeça já sofrida das crianças, e as crianças de um cônjuge vão ter que se encontrar com as crianças do outro cônjuge, também nem sempre isso funciona tão bem, e o novo par também não raramente fabrica novas crianças, não é? O que também é um problema para todas as antigas crianças, né? Então, aí essas coisas, se puder evitar alguns equívocos, por exemplo, só se for muito necessário fabricar novas crianças, senão os filhos antigos me parecem suficientes, né? Porque as crianças novas, elas vão ser objeto de tensão e de ciumeira por parte de todos os outros, entendeu? E cria mais confusão ainda. É sofrido, mas as crianças se adaptam. As crianças têm boa capacidade de adaptação. Então, eu acho que a gente tem que aceitar que esse é um problema, né? É um fruto de um erro você sai pagando um pedágio, né? Paga-se vários pedágios, paga pedágio financeiro também, paga pedágio de uma tristeza por ter sido
partícipe de um fracasso e paga um pedágio por ver você gerando sofrimento das crianças. Mas ficar num relacionamento também frustrante só por causa das crianças não adianta nada, porque as crianças vão sofrer da mesma maneira por falta de aconchego dentro de casa. Aqui temos mais uma participação por escrito da plateia. O Raimundo diz o seguinte: percebo que existem relações em que o homem vê a esposa como imaculada, acabam por colocá-las em um oratório e não a considera como amante capaz de satisfazer seus desejos. Por isso, busca a satisfação sexual com outras mulheres. O que o senhor acha desse comportamento egoísta? Eu não sei se é egoísta, é um comportamento acovardado, na verdade, porque o homem que faz isso, quer dizer, que propõe essa pureza para a sua esposa, ele não é egoísta, ele é medroso, ele tem medo de ter uma parceira um pouco exuberante sexualmente e depois que ela vá transbordar as fronteiras e os limites da própria relação conjugal. Então os homens muito frequentemente gostam de ter umas mulherzinhas em casa tratadas como se fossem santas, que é para elas também perderem todo o interesse pelo sexo, porque neste contexto vai ficando tão chato o negócio que elas vão se desestimulando. E eles se sentem menos inseguros e ameaçados. Na verdade, a conduta correta é a seguinte: num clima de aconchego romântico, o sexo tem lá suas dificuldades mesmo, do ponto de vista masculino. E o legal é criar um clima erótico e de uma certa, inclusive, vulgaridade entre marido e mulher. Ou seja, que a mulher seja sócia e partícipe das fantasias eróticas masculinas, e isso criando um clima de cumplicidade maior ainda, que é uma atmosfera e um ambiente muito mais legal. Porém, fazer essa divisão, deixar a esposa como partícipe só do mundo, vamos dizer assim, da ternura e dos belos sentimentos, e transferir para as outras o mundo da vulgaridade, me parece mais do que tudo covardia. Temos mais uma participação por escrito aqui no Teatro Eva Herz. O Johannes pergunta o seguinte: se pensarmos em um modo invertido, ou seja, uma sociedade matriarcal, sem tantas responsabilidades e exigências para o homem, qual seria o papel do homem em uma sociedade como essa, que não existe hoje? Não existe, mas está prestes a existir, porque se você pegar os meninos hoje com 17 anos de idade, eles já estão quase assim, né? Eles são, nas classes e nas escolas, pelo menos, na sua maioria, menos esforçados e empenhados que as mulheres. Eles, todos os professores de segundo grau dizem isso, que ainda não viu o resultado do exame, tipo esse do Enem, provavelmente vai ter notas de aprovação mais altas para as moças do que para os rapazes. Nas universidades existem mais de 60% de moças para menos de 40% de rapazes, e, portanto, os moços já estão numa sociedade que eu não sei se chamaria de matriarcal, mas um patriarcal e machista que não é, porque eles também não correm mais atrás das meninas, né? Daqui a pouco vão ficar amigos até das meninas, né? Eles estão paradões no computador, se divertindo com o sexo virtual, não estão produtivos. Eles estão muito mais devagar do que as moças em termos de trabalho, de estudo, de empenho, vamos dizer assim, são muito menos esforçados hoje do que as moças. Então, hoje houve uma inversão, não é? Que aconteceu nesses últimos 10 anos e que, de certa maneira, alcança os meninos em torno dos 16, 17, 18 anos de idade. Exatamente como é que isso vai redundar, não dá para saber ainda. Como é que as moças vão se haver diante da ideia de terem elas que ganhar a parte, o quinhão principal da renda futura, a renda familiar, se elas vão se dispor a isso ou não, como é que vai ser? Porque historicamente as moças trabalham também, mas os homens ganham mais. Os homens ganham mais porque ainda nós vivemos um resíduo de uma sociedade que remunerava melhor os homens do que as mulheres, mas isso está em franca transição, porque as mulheres estão se equipando intelectualmente mais do que os homens. Então, como é que isso vai ficar, ainda não sabemos, né? Essa sociedade hipotética, eu não saberia dizer como funciona, mas essa sociedade real que está por vir, vai ser uma caixa de surpresa. As mulheres continuam gostando da ideia de os homens serem mais bem-sucedidos que elas. Ainda a maior parte das mulheres se incomoda
de ganhar mais do que os maridos se incomodam de ganhar mais do que as mulheres, mas daqui a pouco vai ter todo mundo que se acostumar, porque tanto uns quanto outros vão ganhar, vamos dizer, tanto os homens quanto as mulheres vão acabar ganhando mais, vão ter que se acostumar a esta variável, porque as mulheres vão ganhar mais. Se for verdade que quem estuda mais, trabalha mais, vai ter remuneração maior, e quem é mais empenhado, além de estudar mais, é mais empenhado, vai ter remuneração maior, provavelmente a maior parte das mulheres ou vai ficar solteira ou vai casar com homens que ganham menos do que elas, não é? E isso é um mundo novo, tanto para as mulheres quanto para os homens. Ninguém sabe ainda imaginar direitinho como é que isso vai ser, né? Então, aqui, alguém na plateia perguntando se existe uma razão, e eu diria a você o seguinte, que é difícil imaginar. Eu acho que a principal razão tem a ver com o fato de que os homens, historicamente, sempre imaginaram que eles iam ter sucesso sexual e sentimental com as mulheres através das suas outras competências, quais sejam a de ser um indivíduo que tem uma vida e uma carreira profissional promissora, direta ou indiretamente, moços trabalhadores, esforçados, estudiosos, etc. Quer dizer, ainda que não fossem os mais bem-sucedidos na puberdade e adolescência, a visão que os moços tinham era esta, porque as meninas de 13, 14 anos não davam bola para os meninos de 13, 14 anos, estavam de olho nos rapazes de 16, 17, que já estivessem no colegial, no segundo ciclo, que já estivessem, ou de 18, que já estivessem na faculdade, eventualmente que tivessem carro. Quer dizer, os moços tinham nisso um estímulo, né? A postura das moças. Hoje eu vejo as moças de 13, 14, 15 anos absolutamente afim dos meninos de 13, 14, 15 anos. Isto começou com o ficar. O ficar define uma intimidade, vamos dizer assim, física, pelo menos, entre meninos e meninas da mesma faixa de idade. Então, os meninos de 14 anos nunca beijaram menina nenhuma antigamente, entendeu? Eles iam beijar quando eles tivessem 16, 17. Então, as meninas, ter sucesso com as meninas era uma coisa que estimulava os homens. Hoje parece que eles não estão mais interessados em ter sucesso com as meninas. Hoje eles estão se divertindo com a internet, né? E eles têm sucesso com as meninas porque são sarados, porque são bonitinhos, porque são populares, quer dizer, simpáticos, extrovertidos, e não porque sejam competentes para alguma prenda especial. Evidentemente, então, eles são todos sarados, simpáticos, extrovertidos e internautas. Esse que é o mundo hoje. Vamos a mais uma participação da plateia. Seu nome e sua pergunta, por favor. Meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber, porque o senhor começou falando sobre o machismo, e eu acho que eu detectei um machista em potencial nesse um rolo que eu estou vivendo. E eu queria saber se o futuro de alguém que se relaciona com um machista é ser uma futura traída, e como fazer para fugir dos machistas e não cair nos amigos. Porque aí fica igual ela falou sobre os amigos, os caras só querem ser amigos. Ou então você só vai ser chifruda. Quer dizer, ou amiga ou chifruda, tem que ter outras possibilidades, né? Como fugir dos machistas? Então, essa pergunta não é fácil de responder. Parece simples, mas é muito difícil, porque realmente os moços bonzinhos, eles às vezes eles não aparecem como muito atraentes para as moças. Então, elas é que os veem como amigos às vezes, não é? Só os moços que têm dificuldade de ver as moças como amigas. As moças têm uma certa facilidade de ver os moços mais educados, mais finos, menos invasivos, menos agressivos na abordagem erótica, como amigos e como moços que só servem para ser amigos, quer dizer, desinteressantes justamente porque não são meio grosseiros, agressivos e paqueradores. Então, com isso, evidentemente, as moças acabam vendo como amigos aqueles que provavelmente seriam os melhores parceiros, né? Na verdade, você se livra dos machistas se afastando daqueles indivíduos que têm as características, né, do sedutor profissional, aquele que chega muito simpaticamente, fazendo um monte de elogios para você, falando que está super encantado, apaixonado, envolvido, etc. Tudo mentira, né? E mentira essa que, pelo jeito, é música nos ouvidos das mulheres, porque elas adoram essa mentira, né? Qualquer pessoa que já caiu algumas 3, 4 vezes nessa esparrela devia parar com esse tipo de
de aceitar esse tipo de cantada, não é? Porque é óbvio, no dia seguinte os caras nem ligam, nem aparecem, nem mandam flores, nem coisa nenhuma. Então, e o rapaz, esse que você disse que é o bonzinho, que só serviria para amigo, esses são os melhores parceiros. Então, o meu sonho, na verdade, é que as moças legais comecem a achar graça nos moços legais, em vez de achar graça nos cafajestes. A próxima participação por escrito é da Isabel, que pergunta o seguinte: existe machismo nas relações homossexuais femininas? Existem algumas homossexuais, mulheres homossexuais, que realmente imitam os trejeitos do machão, né? Elas se comportam, se vestem, se comportam e agem de acordo com os trejeitos não é do homem, não, do machão, né? Evidentemente devem ser, não tenho grande experiência de prática, de convívio, nem pessoal e nem mesmo profissional com esse tipo de pessoa, mas imagino que tenham vários comportamentos próprios do machismo mesmo, quer dizer, que sejam meio agressivas, autoritárias, mandonas. Não acho que vai falar que é coisa de mulher, porque rebaixar a mulher porque ela é mulher, porque isso seria um pouco contraditório em função do seu próprio gênero, não é? Mas acho que há alguma coisa desse tipo, sim, né? Neste tipo de homossexual feminina, mas não são todos os pares homossexuais femininos em que tem uma que tem esse perfil tipicamente de copiar o modelo masculino. Existem muitas relações homossexuais femininas em que as duas moças ou duas mulheres, as duas têm as características tradicionalmente femininas. E aí eu acho que estamos fora realmente do machismo. E aproveitando a pergunta, tem uma outra mensagem por escrito sobre relações homossexuais de uma pessoa que não quis se identificar e que escreveu o seguinte: dizem que as relações entre duas pessoas do mesmo sexo são mais equilibradas e estáveis do que entre pessoas de sexos opostos. O senhor concorda com isso? Nas relações homossexuais masculinas, definitivamente não. Existe um outro caso de relação de boa qualidade que funcione bem, que tenha estabilidade e longa vida, mas é tão raro quanto as boas relações entre um homem e uma mulher, né? Onde também o número de relações estáveis e de boa qualidade é pequenininho mesmo, né? Talvez coisa em torno dos 5, 6% dos casais. Então, a maior parte das relações são relações que terminam em divórcio, que até hoje corresponde a um número muito grande, ou relações que persistem por acomodação, insegurança, medo, etc. Nas relações homossexuais masculinas, a estabilidade é muito frouxa. Na verdade, são relações até mais instáveis do que entre homem e mulher. Nas relações homossexuais femininas, especialmente quando as duas são criaturas mais parecidas nesse sentido, que não tem essa figura do mais machista, da mulher que se traveste quase de homem, eu acho que há mais estabilidade sim do que a média das relações homem-mulher. Quer dizer, há um pouco mais de companheirismo, um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de amizade, além do elemento erótico. Eu acho que aí exista talvez na estatística, quer dizer, na frequência estatística, uma probabilidade um pouco maior de afinidade e encaixe. Mas entre dois homens não, porque os homens são complicados, né? Os homossexuais masculinos são muito frequentemente muito infiéis, muito instáveis sexualmente. E as mulheres não. As mulheres fazem duplas mais constantes, mais estáveis e mais harmoniosas. Temos mais uma participação da plateia no Teatro Eva Hertz. Seu nome e sua pergunta. Meu nome é Silvia e eu gostaria de saber o que o Dr. Flávio acha a respeito da utilização dessa ferramenta que é a internet para encontros amorosos. Hoje em dia proliferam esses sites de relacionamento. E eu tenho curiosidade de saber como isso funciona, porque isso revolucionou a forma de contato entre homem e mulher, né? As pessoas acabam se escondendo atrás de um computador, nem sempre são verdadeiras, as possibilidades são inúmeras, então as pessoas se fascinam com o leque, né, que existe de pessoas ali à disposição, então acabam não se fixando em relacionamentos. E eu gostaria de saber isso focado dentro de uma faixa etária acima de 45 anos, que são as pessoas que mais estão em busca disso, né? Então, eu vi recentemente uma matéria dizendo que esse era o veículo principal, né, pelo qual as mulheres e homens de mais de 45 anos buscavam parceiros
novos, né? Eu penso o seguinte, eu não tenho uma visão tão negativa em relação a isso. A gente tem uma tendência a ser meio crítico em relação a tudo que é novidade, mas eu não tenho essa posição, não. Eu acho que é um veículo como qualquer outro. O fato de haver muita mentira, muita falsidade, ao vivo tem também. Nas baladas, na noite, tem mentiroso tanto quanto na internet. Tem gente legal, gente sincera, gente dedicada em todos os ambientes, de maneira que eu não vejo nada de muito extraordinário, negativo nesse sentido. Tenho visto vários casais se conhecerem e terem experiências muito positivas também por esse caminho, porque tem muita gente sincera. Eu acho que, inclusive, muita gente que não tem paciência de frequentar os bares e à noite, prefere este caminho como um caminho talvez mais agradável do que esse ficar bebendo até a madrugada, etc. Gente sozinha, que não gosta de boemia, que não gosta muito de se expor também em bares, tendo que chegar em pessoas sem saber se vão ser ou não inconvenientes, etc. Prefere fórmulas que em alguns desses sites de relacionamento existem, que garantem que o indivíduo está sendo bem recebido, né? Então o indivíduo tem são abordagens sutis e algumas vezes muito interessantes. Eu pessoalmente acho que deve se ampliar o número de pessoas que venham a se conhecer por esta via, e acho que podem existir, e eu tenho conhecido muitos casos de histórias afetivas que andam muito bem e que começam por este caminho. Então, não acho que é pior do que outros, né? O fato é que as pessoas às vezes se apaixonam profundamente sem conhecer um ou outro, né? O que também não é nada de muito extraordinário, porque na vida real também as pessoas se apaixonam profundamente, conhecendo muito pouco um do outro, né? Quando não nada também, porque está cheio de gente que se apaixona por um vizinho que nunca conversou, etc. Então, parece que tem muita gente que gosta de sonhar com o amor mais do que de viver o amor na realidade. Aqueles que gostam de viver o amor na realidade, mais ou menos rapidamente saem do mundo virtual e tentam transformá-lo em encontro real. Aqueles que ficam 3 anos só no mundo virtual é porque não querem mais do que isso mesmo, né? Vamos à próxima participação. Por favor, seu nome e a sua pergunta. Boa noite, doutor Flávio. Meu nome é Marisa. A pergunta que eu tinha, de certa forma, já foi respondida, mas eu vou mudá-la um pouco. Quando o senhor diz para a gente estar abrindo mão do amor romântico e ser mais realista, tudo bem para o jovem de 17, para o meu filho. Mas e eu que tenho 50 e fui educada por esse amor romântico, e hoje eu sou uma mulher, vamos dizer assim, financeiramente e profissionalmente, de uma certa forma, fora do padrão, né, que os homens estão acostumados. Como é que eu faço para não assustá-los e me manter nessa posição, né, de ainda ter uma expectativa de um amor romântico? Porque é da minha natureza, eu fui educada assim. E eu não posso, de um dia para outro, virar uma mulher totalmente diferente. Claro, eu tenho cultura, eu tenho conhecimento, até sei na prática exatamente como que deveria fazer, mas emocionalmente eu ainda não consigo ser essa pessoa tão objetiva e não ter expectativa nenhuma sobre o amor romântico. Por favor. Então deixa eu só lhe dizer o seguinte, que eu não tenho nada contra o amor romântico, né? Eu tenho contra o amor romântico na sua versão, vamos dizer assim, do século XIX, que vem ainda ocupando o inconsciente de quase todos nós, que é essa ideia de fusão, de que um e outro se completam, que encontra-se uma metade através da aproximação com outra pessoa, num mundo mais individualista, no mundo moderno, onde isso não tem cabimento. Inclusive, não tem cabimento isso para você, com o seu histórico, com aquilo que eu pude imaginar aí, de ser uma moça independente, com carreira própria, etc. Então, nem cabe. E os homens, se tiverem que imaginar essa ideia de fusão realmente com você, provavelmente não vão nem se sentir muito confortáveis com isso. Eu penso que, efetivamente, o que acaba acontecendo é a necessidade de se inventar ou reinventar um tipo de romance que não deve ser chamado de romântico, porque o romantismo nasceu justamente dessa ideia de uma coisa muito grudada, muito dependente, muito possessiva, muito dominadora, muito exigente, muito cobradora e muito machista, na qual os dois viviam grudados e um dos dois manda e o outro obedece, né? A ideia de dois viverem grudados e irem juntos para todo lado, ela é fundada em várias coisas. Uma delas é que não tem muito lugar para ir. Quer dizer, na antiga, 150 anos atrás, se ficava em casa mesmo, então dava para ficar grudado o tempo todo. Não tinha televisão, não tinha 100 canais de televisão, não tinha cinema, não tinha automóvel, não tinha nada disso.
Então era um mundo completamente diferente de hoje. E segundo, os homens mandavam em nada, na realidade, mas mandavam, e as mulheres obedeciam, o que também é absolutamente inaceitável para hoje. Hoje o mundo é outro e é preciso que as relações sejam relações mais individuais, em que haja uma aproximação. O que não impede que exista um gosto e uma vontade de compromisso, de um vínculo sim, mas um vínculo de qualidade diferente, mais atualizado à nova realidade. Esse novo romance tem que ter outro nome, não deve ser chamado de amor romântico. Então a minha briga é só com o amor de fusão de antigamente. Os jovens de 17 anos, eles continuam sonhando com amor de fusão também. Eles estão... Muito pouca gente se atualizou nesse aspecto. Os meninos e meninas falam muito, mas quando você vê eles namorarem, eles são mandões, possessivos, ciumentos, querem interferir sobre o jeito de ser um do outro, tudo igualzinho sempre foi, e não dá certo. E eles sabem que não dá certo, né? Mas eles copiam esse modelo, porque ainda está na alma de todos nós. Parece que vai demorar ainda mais alguns anos, ou algumas décadas, para as pessoas entrarem em sintonia com a sua efetiva realidade, ou seja, com o fato que temos que atualizar esse tipo de característica das relações. Mais uma participação da plateia. O João pergunta o seguinte: o que é invadir demais a individualidade do parceiro? Sentimento excessivo de proteção pode se transformar em amor verdadeiro? Na verdade, quem tem que mudar é o que gosta de proteger, porque o protetor, ele enfraquece o protegido. Então o amor de qualidade é um amor entre dois adultos, e a aproximação de dois adultos se dá pelo fim dessa dualidade em que um protege e o outro se deixa proteger. Agora, essa dualidade, um protege, o outro se deixa proteger, se modifica mesmo quando o protetor para de proteger, porque o protegido dificilmente vai ser o que abre mão da moleza, né? É o protetor que tem que parar de fazer este papel. José Roberto nos enviou este e-mail. Dr. Gicovati, após várias frustrações em relacionamentos amorosos, percebi que minhas ex-parceiras são muito semelhantes física e psicologicamente. Os finais de namoro também são muito parecidos. Por que repetimos modelos, estilos ou tipos de pessoa em nossas escolhas amorosas? Como escolher melhor? Então, José Roberto, você tem toda a razão, né? Há uma tendência das pessoas em ficar repetindo o mesmo padrão. Tanto fisicamente é até mais fácil de entender, porque existem, talvez dentro da alma de todos nós, algum tipo de imagem do que seja a mulher ou o homem mais atraente, ou um homem ou mulher que para a gente aparece como uma figura ideal. Né? Então, fisicamente, até é mais fácil de entender que o indivíduo tenha lá sua preferência por mulheres, sei lá, magras, altas, ou mais cheinhas, ou mais cadeirudas, ou mais mais louras ou morenas, enfim, coisas deste gênero, e que até possam repetir em algum aspecto alguns desses elementos externos que são fatores de encantamento visual e eventualmente erótico. Agora, do ponto de vista subjetivo, né, do ponto de vista da natureza e personalidade, a escolha repetitiva significa absoluta falta de autocrítica. O indivíduo não entendeu nada do que aconteceu na relação que terminou, ou seja, não percebeu que aquilo não funcionou porque ele age de uma determinada maneira e contra pessoas que agem de uma determinada outra, e que esse encaixe é um encaixe que pode até funcionar por um determinado tempo e depois vai dar água, quer dizer, vai ser um negócio mal sucedido. Então o tipo, vamos dizer assim, generoso, que escolhe parceiro mais para egoísta, estourado, agressivo, mais dia menos dia vai se aborrecer com isso e vai largar. É preciso que a pessoa faça essa introspecção, perceba que há uma falha no seu critério de admiração, reflita um pouco mais sobre a sua autoestima também, porque a escolha de parceiros muito diferentes da gente significa uma baixa autoestima, quer dizer, uma pessoa não entendeu direito também que é preciso buscar afinidade, e que esta afinidade depende de uma imagem positiva que o indivíduo tem que primeiro construir sobre si mesmo, a respeito de si mesmo, e que, portanto, todas essas variações têm que se dar em cada pessoa antes de buscar uma nova parceria. Ou seja, talvez seja interessante o indivíduo ficar parado um tempo, sem nenhuma relação, fazer todo esse tipo de reflexão e ainda por cima refletir sobre mais um item igualmente relevante, que é o seguinte:
a felicidade, quer dizer, encontrar um parceiro legal com o qual você vai escolhendo bem, vai se dar bem, vai provocar certamente muito mais medo. Um medo esquisito que eu chamo de medo da felicidade e do qual a gente foge também, escolhendo sempre equivocadamente. Então, todo o processo de escolha tem que ser revisto e tem que ser revisto a imagem que o próprio indivíduo tem dele mesmo, além do próprio medo da felicidade. Ou seja, se não fizer esse balanço todinho, muito bem feito antes, quando encontrar um outro parceiro, vai repetir mesmo. No Divã do Chico Vale teve produção de Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Mauro de Lima. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gikovati.